A natureza tem horror ao vácuo. Este é um pensamento herdado da física aristotélica e confirmado pela física de Descartes, que é atacado pelo pensamento de Pascal. Em uma de suas experiências, em 1648, Pascal traz a prova da possibilidade do vácuo, mas também estabelece a lei do equilíbrio dos líquidos. O preconceito em relação ao vácuo, consagrado por uma tradição científica, permite a Pascal interrogar o lugar da tradição na ciência. Tradição essa guardada nos livros, que são a autoridade do saber. Ele faz a seguinte pergunta: o que devemos aos antigos? É preciso raciocinar e inovar em tudo? As ciências se baseiam na experiência e na razão para progredir. Isso quer dizer que elas jamais estão acabadas e que elas jamais alcançarão a verdade? Eis algumas perguntas que Pascal levanta em seu prefácio para o Tratado do Vácuo de 1651. Para Pascal, toda a verdade não procede da razão. Portanto, conhecer os fatos supõe um discurso que os relate. Assim como as convenções, é preciso estar informado dos fatos, pois não podemos deduzir os fatos. Assim, somos também remetidos aos livros. Diz Pascal que é da autoridade dos seus autores que depende o valor de sua verdade. Não se trata aqui de inovar, mas de receber um saber. Pascal diz que a autoridade é o único critério dos saberes históricos. A autoridade aqui remete à credibilidade induzida pelo autor de um livro, ou seja, o que torna o testemunho digno de ser acreditado. Estranha ao trabalho das ciências racionais, essa noção demonstra-se essencial para os saberes históricos e também para a teologia, onde os autores são os padres da igreja. Portanto, para os saberes históricos e para a teologia, a autoridade é o grande critério que deve ser levado em consideração. Já falando dos princípios da física, o grande critério é a experiência. Assim, Pascal recusa uma física herdada apenas dos livros e da tradição antiga. Então a física ela não deve se inspirar apenas na física antiga grega de Aristóteles ou da física medieval, mas ela deve inovar por meio da experiência. Assim, a tradição nas ciências experimentais, na física, não diz a última palavra, como ela diz nos conhecimentos históricos e na teologia. Mas Pascal também recusa uma física puramente racional, como Descartes considerou. Diz Pascal que são as experiências guiadas pela razão que nos orientam, que nos dão o entendimento sobre a natureza. Libertando-se dos preconceitos, esse saber estimula a inovação, a criação. Pascal faz aqui uma verdadeira defesa do método experimental. Além de falar da autoridade para os saberes históricos e da experiência para a física, Pascal diz que o ser humano não foi criado senão para a infinitude. Essa proposição que o ser humano foi criado para a infinitude remete aos problemas dos progressos do conhecimento humano. Os animais, dispondo apenas do instinto, possuem um saber limitado. Os seres humanos, já indo além do instinto, pela razão, pela experiência, eles conseguem formular conhecimentos científicos. As verdades reveladas da fé é preciso opor às verdades construídas pela razão. O progresso ilimitado significa que o saber científico jamais está pronto, acabado, mas está sempre em construção. Isso se explica pelo fato de que os segredos da natureza são ocultos, e sua complexidade infinita não poderia revelar-se a nós senão de maneira contínua, de maneira progressiva. O progresso também significa que cada geração tem a vocação de superar a precedente, corrigindo os seus erros. Nem diante dessa historicidade da verdade da ciência, coloca em questão a eternidade da verdade. Isso seria ignorar sua natureza. Supor que a verdade passou a existir apenas no tempo que ela passou a ser reconhecida. Por fim, destaco no Tratado para o Prefácio do Vácuo, de 1651 de Pascal, o seguinte: toda a sucessão dos seres humanos, durante o curso de tantos séculos, deve ser considerada como um mesmo ser humano que subsiste sempre e aprende continuamente. Até mais.